Bom, pessoal, a gente então começa hoje o nosso estudo na teologia da aliança, e especificamente na aliança com Moisés. E a gente vai ver isso em duas partes, tá? A gente vai dividir o estudo da aliança de Moisés em duas partes. A primeira a gente vai ver esse domingo, a gente pula o Dia das Mães e daqui a 2 semanas a gente faz a segunda parte da aula, beleza? Nessa primeira parte, a gente vai olhar da aliança de Moisés, do momento em que Moisés recebe a lei, recebe os 10 mandamentos, para trás. Ou seja, qual é a relação entre a aliança anterior, que é a de Abraão, com Moisés. E na próxima aula, daqui a 2 semanas, a gente olha de Moisés para frente. Ou seja, qual é a relação da aliança de Moisés, qual é a relação da lei conosco, da lei com Cristo, que é uma discussão muito comum, né? Será que esses mandamentos, será que toda essa lei revelada no Antigo Testamento tem sentido ainda para a gente? Para que serve, para que não serve? E de que medida faz sentido para a igreja hoje, a aplicação? Como que a lei de Moisés revela a Cristo ou não revela a Cristo na sua totalidade? A gente vai ver isso na segunda aula. Então, a gente começa aqui hoje sobre a continuidade entre Abraão e Moisés. Por que continuidade? A gente precisa lembrar que o principal dessa nossa série é mostrar, é apresentar que Deus conta uma única história na Bíblia toda, que é a história da redenção. Como que desde a criação do homem até Cristo e até a consumação em Apocalipse, a gente está falando de uma única narrativa, de uma única história. Deus nunca perde o controle da sua narrativa, Deus nunca perde o controle da sua história. Pelo contrário, embora tenha entrado o pecado, embora o homem tenha caído, o Senhor continua preservando o seu povo, continua conduzindo a sua igreja, continua conduzindo o povo da aliança por fidelidade a Ele mesmo. Porque Ele prometeu isso. Porque Deus deu essa palavra para o povo. Então, se Ele prometeu isso, e a gente, só relembrando, lá em Gênesis 3,15, né? Quando a gente tem aquela máxima que é a maldição contra a serpente, e acaba sendo bênção para nós, que o descendente colocará inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. O descendente da mulher lhe pisará a cabeça e a serpente lhe ferirá o calcanhar. A gente já viu isso, que isso daí aponta para Cristo, aponta para a redenção, aponta para uma esperança de salvação para aquele ser humano que caiu, que se rebelou contra Deus. Tá? Então a gente está vendo a continuidade dessa história. Mas nem todos os nossos irmãos evangélicos veem continuidade nessa história. Na verdade, existem 2 linhas principais de interpretação das alianças da história bíblica, e o que vai distinguir, o que vai diferenciar cada uma dessas linhas é justamente se você vai ver continuidade entre as alianças, ou seja, isso que eu acabei de falar, uma única história da redenção, sendo revelada um pouquinho de cada vez mais, num contexto histórico específico, ou descontinuidade. Como assim descontinuidade? Deus estabelece uma aliança num determinado contexto, coisas acontecem, dão errado, e aí Deus estabelece uma nova aliança. Ou ele refaz aquela aliança em novos termos, porque houve uma quebra, houve uma descontinuidade. Tá? Quem defende isso de descontinuidade, normalmente são os dispensacionalistas. Você já está aí na correria teológica, doutrinária, de YouTube aí há mais tempo, você já deve ter ouvido falar nesse termo, dispensacionalista. É aquele que vai dividir as alianças em dispensações, em administrações. Ou seja, para cada aliança, Deus administra a sua relação de uma forma diferente da anterior, e por isso uma quebra.
É lógico que Deus administra a sua aliança, a sua relação de formas diferentes. A gente vai ver aqui hoje. Com Abraão, ele administrou aquele pacto de maneira familiar, com a família de Abraão, né? Tanto que a Bíblia vai colocar que é a aliança com Abraão, Isaque e Jacó, pai, filho e neto, certo? Então é uma administração familiar. Aqui, agora a gente começa a ter uma administração étnica, porque é um povo. Então chegam 70 pessoas no Egito e saem milhares. Alguns dizem até milhões, né? Mais de 1 milhão. Os números não são muito certos, mas sai uma galera. De 70 sai uma galera. Então, isso daí vai exigir uma administração diferente. Então, Deus estabelece a sua lei escrita agora. Tá? Uma principal marca os 10 mandamentos, mas a gente tem toda a lei mosaica, toda a lei de Moisés. Mosaico de Moisés. Toda a lei de Moisés aí. É uma administração diferente, mas é a mesma aliança com Abraão. O momento histórico do povo mudou. Mas o que a gente vai defender aqui hoje é que é a mesma aliança. Mas como eu falei, nem todos nem todos os evangélicos, e muitos sérios, inclusive, defendem essa continuidade. Um bom exemplo é o John MacArthur, que talvez os irmãos conheçam bem. Em termos de interpretação bíblica, ele é dispensacionalista, ele vê essa quebra. Mas em termos de salvação, de doutrina da salvação, ele se diz reformado, salvação somente pela fé, né? Sem que o homem tenha nenhuma participação, que é o que a gente crê. Por que eu digo ele se diz reformado? Porque eu acho muito difícil você ser dispensacionalista e reformado, e aí os irmãos dispensacionalistas, não aqui, claro, mas que me desculpem, porque a teologia da aliança, essa maneira de enxergar a Bíblia como uma única narrativa, tem sido marca histórica da reforma, tem sido marca histórica da interpretação reformada. Mas a gente vai ver hoje, então, essa continuidade, mas eu queria antes mostrar para vocês o do porquê algumas pessoas enxergam descontinuidade. Então, abram suas Bíblias em Gênesis 15, 17 a 18. De novo, sempre lembrando que podem perguntar a hora que vocês quiserem, só levantar a mão, tá? Gênesis 15, 17 e 18. Então aqui a gente tem a aliança com Abraão. A principal defesa daqueles que veem uma descontinuidade, uma quebra, é que a aliança com Abraão era incondicional, ou seja, partia somente de Deus e ela era mantida, ela era preservada única e exclusivamente por Deus, sem nenhuma condicionante, sem nenhuma condição da parte de Abraão, tá? E aí o texto que a gente vê aqui é o texto da aliança e que se usa para defender isso. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Até aqui. Então, é só lembrando essa cena, essa situação, né? Na hora que Deus vai estabelecer a aliança, ele se usa Deus vai se valer de um método comum daquela época de Abraão, em que você dividia a metade de um animal e fazia um corredor com as carcaças, tá? E aí as pessoas que estariam firmando compromisso uma com a outra, poderia ser um compromisso de compra e venda, poderia ser um compromisso de casamento, né, de entregar a filha em dote, ou um compromisso de paz entre reis, entre pessoas, né, detentoras de uma determinada terra. Enfim, aquelas duas pessoas ou mais que estivessem firmando compromisso entre si, elas passariam no meio daquele corredor de carcaças como uma forma simbólica de dizer, olha só, agora a gente tem um compromisso um com o outro. E se um de nós quebrar essa aliança, que aconteça com aquele que quebrar o que aconteceu com esses animais. Tá? É uma aliança de sangue, é uma aliança de vida e morte. Mas quando Deus faz Abraão
dormir, cair em sono profundo, e o fogo de Deus, né, aqui representado o Espírito, o próprio Deus, passa no meio dessas carcaças, o que Deus está dizendo? Eu garanto. Não importa, Abraão, o que você faça, a garantia da aliança está do meu lado. E que aconteça comigo, Deus, o que aconteceu com esses animais, se você quebrar a aliança. E você vê que logo depois Abraão já quebra a aliança, porque ele deita com Agar para ter Ismael, porque ele não confiou no Deus da aliança, que seria através de Sara que viria a grande nação e viria o cumprimento da promessa. E a gente vê, na verdade, que a história do povo de Deus é uma constante de quebrar essa aliança, ao ponto que o próprio Deus toma para si o sacrifício de morte. A cruz é o cumprimento dessa aliança de Abraão. A cruz é o Senhor sofrendo a consequência que Ele mesmo colocou sobre si, quando fez um pacto com Abraão. Então as pessoas veem, está vendo? Isso daí é incondicional, não depende de Abraão. Não importa o que Abraão faça, a aliança permanece. Esse já é um argumento contra a descontinuidade, porque se ela é incondicional, ela permanece. Não haveria quebra. Então, todas as demais alianças deveriam ser uma continuidade dessa que é incondicional. Mas aí fica para eles que defendem esse bagulho. Agora, a aliança com Moisés é condicional. E aí a defesa disso é muito óbvia, né? Por quê? Tem a lei, se obedecer à lei, Deus se mantém em aliança com aquele povo. Se não obedecer à lei, haverá consequências. Então, vamos agora pular para Êxodo 19, a gente vai ficar pulando de Êxodo e Gênesis hoje, o dia todo não, só amanhã. Porque é justamente essa comparação aí entre a aliança com Abraão e com Moisés. Esse é o ponto hoje, a gente vê essa continuidade. Êxodo 19, versículos 5 e 6. A gente tem, então, a promulgação, ou seja, a declaração oficial, verbal, da parte de Deus, da aliança. Tá? É tipo no casamento, quando o pastor no final fala, eu vos declaro marido e mulher. Isso é a promulgação da aliança. Você está verbalizando aquela aliança firmada. Aqui a gente tem a mesma coisa. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, gente, parece que ficou muito claro, né? É bem condicional isso aqui. Se ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade. Porque toda a terra minha, serei reino de sacerdotes e nação santa. Se a gente ler só esses dois versículos, realmente fica muito claro, né? Que a aliança com Moisés, que o relacionamento com a lei era obediência, para então a aliança ser mantida. Mas será que é isso? Será que é assim que a gente vê a relação de Deus com o povo depois da queda? Porque condicional, só lembrando, foi a primeira aliança, o pacto das obras. Quantas alianças a gente tem ao longo de toda a história bíblica? Alianças gerais, não as históricas, Moisés não é. Quantas são? Divide por 2 aí. 2. Aliança das obras, ou pacto das obras, e a aliança da graça, o pacto da graça. Tem aquela com a Trindade, né, que a gente viu também, a aliança da redenção, mas é Deus com Ele mesmo. Essa, eu estou falando das alianças históricas com o homem. Então, o pacto das obras era com Adão antes do pecado, enquanto Adão fosse obediente, ele permaneceria em aliança e usufruiria daquelas bênçãos. Beleza? Isso é 100% condicional. No caso do pacto da graça, não.
Porque o homem, o ser humano, está sob a condenação do pacto anterior. Então, o que Deus faz? Ele estabelece uma nova aliança da graça para restaurar aquele homem da dívida do pacto anterior das obras. E o que a gente está vendo aqui, e a gente vai ver aqui hoje, é que a aliança com Moisés é uma continuidade histórica da aliança da graça, que começou em Abraão, que veio de Abraão, que foi vista em Noé, que foi vista lá no Gênesis 3,15, na maldição com a serpente, aquilo tudo. Tá bom? Então, a primeira coisa, a gente vai ver o contexto da aliança mosaica e depois a graça na aliança mosaica. A gente primeiro precisa entender o contexto da onde vem a aliança com Moisés, para a gente ver essa relação com Abraão, e depois a gente vai ver a graça nessa aliança. Por quê? A gente costuma fazer uma diferenciação, uma distinção entre lei e graça. Não é assim normalmente? Tem a lei de Deus, mas tem a graça. Né? Deus não aplica a sua lei na gente, porque senão a gente ia ser morto, ia ser destruído, enfim. Mas tem a graça. A graça, Deus parece que ignora a lei dele. Não, gente. A gente vai ver hoje que a lei é graça. Que quando Deus estabelece a sua lei, que quando Deus revela a sua lei para o seu povo, isso é um meio de graça. Isso é uma forma graciosa de Deus se relacionar com o seu povo. A gente não pode fazer essa distinção. Porque se a gente faz essa distinção, a gente acaba levando para o nosso dia a dia e faz isso com a Bíblia também. Nossa, a Bíblia tem uns mandamentos tão severos, é tão difícil, né? Mas pela graça eu sou salvo mediante a fé. E aí a gente ignora a importância da Bíblia. A gente ignora a importância de seguir os mandamentos. Então, é necessário que a gente entenda que a lei do Senhor é graça. Por isso que eu comecei o nosso dia lendo o Salmo 119, porque é um salmo de adoração e louvor a Deus pela lei. Tamanho é o amor do salmista pela lei. E esse deve ser o nosso amor, pela lei do Senhor. E a gente vai aprender hoje. Então, a gente vê que o primeiro ponto importante para se destacar na aliança de Moisés é que a lei não é a aliança. A lei é um elemento da aliança com Moisés, mas ela não é a aliança em si. Tá? A gente já tem visto e vai continuar vendo que cada aliança tem o seu símbolo. Tem o meio visível, o meio material, através do qual Deus vai simbolizar aquele pacto. Então, na aliança original da criação, qual era o símbolo dela? O elemento central, o elemento visível. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ela representava fisicamente e visivelmente a aliança. E a interação com esse símbolo ia definir se você estava em aliança ou não. Em Noé, qual é o símbolo? A gente tem a arca antes e depois o arco-íris. Né? Então, isso daí também não é marcado ferro e fogo, não. Às vezes pode ter mais de uma coisa simbolizando. E aqui na aliança mosaica, a gente tem a lei, os 10 mandamentos, as tábuas da lei. E depois isso vai receber uma representação ainda maior no tabernáculo e na arca da aliança. Viu por que a arca chama Arca da Aliança? Porque ela carrega os termos da aliança. Dentro da arca tinha o quê? Os 10 mandamentos. As pedras escritas pelo próprio Deus. Então a arca representava a aliança. Como se o povo de Deus andasse com um contrato da aliança para lá e para cá. Para eles lembrarem do porquê eles são um povo de Deus. Então a lei tem esse elemento na dinâmica da aliança, mas ela não é a aliança em si. A gente não pode reduzir a aliança com Moisés e com o povo à lei, senão realmente a gente vai ter um problema, senão realmente a gente vai começar a dividir entre uma aliança condicional e uma aliança incondicional.
Mas olha só, vamos lá, Gênesis 17, vamos voltar para Gênesis. Gênesis 17, versículos 9 a 14. Essa daqui é a aliança com Abraão. A gente vai ver aqui em Gênesis 17 que com Abraão também tinham condições a serem mantidas. Era condicional também. Tinha uma marca. Eu pulei. Qual era o símbolo da aliança com Abraão? Circuncisão. Obrigado. Então vamos lá. Tinha uma marca, tinha uma obrigação, tinha uma condição para se manter essa aliança. Então olha só, Gênesis 17, 9 a 14. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência no discurso. Veja, guardarás a minha aliança. É a mesma linguagem que a gente acabou de ler em Êxodo 19, né? Se guardares a minha aliança, é a mesma construção. Então fala para Abraão, em ordem, imperativo: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das tuas gerações. E essa é a minha aliança que vocês vão guardar, que guardareis entre mim e você, entre a tua descendência. Todo macho vos será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será por isso sinal da aliança entre mim e vós, que tem 8 dias, circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado, ou qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. E se não cumprir essa aliança, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então veja, a aliança com Abraão é condicionada também. Tinha termos a serem obedecidos. Tinha um sinal a ser guardado, a circuncisão. E se não fosse circuncidado, teria que ser eliminado do seu povo. E tem uma passagem muito bizarra, eu acho que eu já falei aqui, não sei, mas muito bizarra de Êxodo, que Moisés está para ir ao faraó, para falar o negócio das pragas e tudo, e aí chega Deus, Moisés está num estábulo, e chega Deus querendo matar Moisés, tipo, do nada. E aí chega a esposa de Moisés, e lança o prepúcio do filho de Moisés nos pés de Moisés e fala: toma, porque para mim és marido de morte. E você fala: caraca, o que aconteceu aqui, cara? Do nada, em Êxodo. Aí depois volta o negócio das pragas. O que está acontecendo ali? Provavelmente Moisés não tinha cumprido esse termo da aliança. E ali Deus vai para intentar contra Moisés para cumprir essa condição que ele não estava cumprindo, de morte. E a esposa dele que lembrou ele dos termos da aliança com Abraão. É o autor, no caso próprio Moisés, nos mostrando que os termos da aliança com Abraão continuam, que aquilo que Deus está prestes a fazer para libertar o povo, continua. Vem de Abraão, não é de repente, não é do nada. A história se mantém, a história é a mesma. E é por isso que em Êxodo 24, vamos para Êxodo agora. Êxodo 24, de 5 a 8, a gente tem essa mesma consequência de quebra de aliança, essa mesma marcação de morte nos termos da aliança. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu, borrifou, jogou sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Exatamente o que ele fez com Abraão. Metade foi para o altar
como sacrifício pacífico. Aqui ainda não é o sacrifício pelos pecados, isso ainda vai ser organizado depois, tá? Aqui é um sacrifício, é um sangue que marca essa aliança. Então, o que Moisés está falando é o seguinte: olha só, agora você, povo, está marcado com sangue. E se você não cumprir, Deus, com todo direito, vai exigir morte de vocês. Então, os termos com a aliança de Abraão permanecem, a estrutura permanece. Percebem? O que Moisés está fazendo aqui, ele está reforçando historicamente aquilo o que Deus já tinha estabelecido com Abraão. Do tipo, não é só com Abraão, Isaque e Jacó, é com todo o povo. Vocês fazem parte dessa aliança. E estão aqui os termos da aliança. Vocês aceitaram esses termos. Vocês aceitaram obedecer a Deus nesses termos. Agora vocês são passivos de morte se vocês não obedecerem. E então, a gente vê que os termos pactuais, tanto em Abraão quanto em Moisés, são termos de compromisso e consequência de sangue, de morte na quebra. Tá? Aí tu fala, mas só que Moisés, a consequência era direta no povo, e Abraão não. Como que a gente responde isso? Abraão, Deus passou sozinho, mas Moisés aspergiu sangue. Isso daí não seria uma descontinuidade? É com vocês agora, gente. Eu vou beber minha água aqui. E aí? Ninguém? Vamos lá, gente. Pensar um pouquinho. Pregação é só à noite. Vamos lá, vou repetir a pergunta. A gente está falando que os termos se mantêm, tá? Que é a mesma aliança, aliança de sangue, e que é condicionada na obediência dos termos, tanto a aliança com Abraão quanto a aliança com Moisés. Só que com Abraão, Deus passa sozinho no meio daquelas carcaças. E com Moisés, Moisés asperge o sangue. Então houve uma mudança aí de administração? Deus mudou os termos agora? É como se você falasse, então, ali com Abraão eu garantia, mas pensando bem, vocês são uma galera, muita gente, eu conheço o coração de vocês, eu não vou me botar nessa não. Então vocês que vão... É isso que aconteceu? Não? Então como é que a gente explica isso? Deus continua sendo garantidor da aliança, porque o povo não é exterminado quando ele peca. Viram? Os termos se mantêm. A diferença agora é que alguns vão morrer do povo. A morte vai existir. Eles são picados por serpente. Em algum momento a terra abre e consome uma galera. Até eles são exilados. Mas a gente não está vendo na pregação à noite que Deus restaura o seu povo por amor à aliança com Abraão, Isaque e Jacó? Não é isso que ele fala? A morte está presente. A morte é consequência daqueles que quebram a aliança do Senhor. Aí. A morte é a consequência da aliança daqueles que quebram. A morte é a consequência daqueles que quebram a aliança. E aí, viu, é digno... Bom, vocês entenderam. Isso daí permanece. Mas o povo se mantém propriedade exclusiva de Deus. Pela graça do Senhor. Porque nós somos incapazes de manter a aliança por nós mesmos. A aliança de Moisés vai demonstrar isso.
Isso, Deus é garantidor e a propriedade da terra mostra isso também, tá? A gente tem alguns elementos no Antigo Testamento que são presentes na relação entre Deus e o povo, e a terra prometida é isso, tá? A aliança desde Abraão até o final do Antigo Testamento, ela vai girar em torno da presença do povo de Deus nessa terra, na terra ali de Canaã. Então, quando tem a aliança com Abraão, ele vai falar, olha, eu darei a terra da tua caminhada, né, por onde você andar, para a sua descendência. Se eu vou escravizar o seu povo por 4 gerações até que ele retorne a essa terra. E aí depois ele entra na terra prometida, é exilado da terra, mas retorna, né, Judá retorna à terra. Então a gente tem, sim, uma centralidade nisso. Há uma continuidade também nisso. Mas quando as pessoas vão falar de descontinuidade, elas vão falar justamente de que Deus era o garantidor da aliança com Abraão, independente do que ele fizesse, e não era o caso com Moisés. Mas a gente está vendo aqui que não. A gente está vendo que Abraão tinha responsabilidade de manter a aliança, como o povo tinha, mas que o Deus era o garantidor da aliança para o povo, como ele fora para Moisés, para Abraão. Entenderam? Esses elementos continuam. Está claro, gente? Ou não? Estão muito quietos hoje. Você não deve estar entendendo nada. Está claro? Então, gente, a gente tem essa continuidade, a gente tem esse elemento. A aliança de Deus sempre vai ter esses 2 aspectos e continua na igreja. A gente, como cristão, precisa manter os termos da aliança. A gente precisa seguir os mandamentos. Mas quem garante no final? É Deus. É a mesma coisa, é a mesma aliança. Pode elencar esse 24:8 aqui, Jesus, vincular lá na ceia do Senhor, que está em Mateus 26, Mateus 26, 28, que fala, porque isso é o sangue da nova aliança. Ou seja, Deus mesmo usar uma ceia, né? Isso, se tratando da questão de Moisés lançando o sangue do povo. Isso. Jesus vai fazer essa relação sim, tá? Entre a ceia dele, a gente vai ver isso na outra aula. Mas é relacionado a esse versículo 8, né? Em que o sangue da nova aliança, o sangue da aliança, pelo cálice é justamente um retorno, um flashback para o que aconteceu aqui em Moisés. Mas a gente vem também que outras questões que se mantêm ao longo da história. Então, os termos pactuais continuam presentes desde a criação. Vamos avançar um pouquinho. Êxodo 1:7. Oi. Sim. Inclusive, é exatamente por isso que Cristo, na hora na hora da ceia, ele vai falar: esse cálice é o sangue da aliança. Ele não vai falar que esse é o cálice da aliança. É o sangue da aliança. O cálice é o sangue da aliança. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, sabe aquele sangue que Moisés aspergiu e que os sacerdotes aspergiram sobre a arca o tempo todo? Era desse sangue aqui que eles estavam aspergindo. Era do meu sangue. Esse sangue na aliança com Abraão, a gente pode pensar quando Deus manda sacrificar Isaac e aparece o novilho, ou não tem relação nenhuma? Ali era, não muito, tá? Ali era mais uma relação de Abraão com Deus, em confiar que Deus é o garantidor da aliança. Então, assim, como que Deus vai exigir de Abraão aquele por quem a aliança seria cumprida? Né? Quando ele vai dizer que ele seria pai de inúmeras nações, aí o único filho é pedido para Deus. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: é Deus quem garante a descendência. Depois, em Hebreus, a gente vai saber a explicação. Quando
Abraão fala, Deus proverá, ele nunca imaginou que ia ter uma ovelha lá, mas ele cria que Deus podia ressuscitar Isaac para ele dar continuidade na promessa. Entenderam? Aí aponta para Cristo, porque aí a gente vê a obra de Cristo, que pela ressurreição, ele compra muitos para formar uma grande nação. E como João fala lá em Apocalipse, uma multidão incontável. E não é isso que Deus prometeu a Abraão? Que a sua descendência seria tal qual as estrelas do céu, a areia do mar. Se alguém pudesse contar as estrelas, também poderia contar a sua descendência? Pela ressurreição. Abraão entendeu, é pela ressurreição que Deus vai construir essa nação. De fato, mas não seria pela ressurreição de Isaac. Seria pela ressurreição do seu descendente, Cristo. Uma dúvida sobre a questão do dispensacionalismo. Aqui ele está especificando o clássico. Você poderia explicar o progressivo? Poderia no final, pode ser? Senão aí a gente isola a bola aqui. Mas sim, depois eu explico essas linhas aí, me lembra, tá? Vamos continuar aqui, gente. Então, a gente tem os termos pactuais, eles vão seguindo a história da redenção desde a criação, desde Gênesis. Olha só a abertura do livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 7. Os mesmos termos utilizados por Deus para abençoar o homem na sua criação foram utilizados por Moisés para descrever o povo no Egito. Olha só, capítulo 1 de Êxodo, versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O que Moisés, o autor aqui de Êxodo, está explicando, está mostrando para a gente? Ele usou as mesmas palavras de propósito, para mostrar que a bênção da criação permanece sobre os filhos de Israel no Egito. Que seria por essas bênçãos, por esses termos, que Deus cumpriria aquilo que ele prometeu para Abraão, de ser pai de muitas nações. E que isso já estava sendo aplicado, isso já era visível no povo no deserto, ou seja, continua, a aliança continua, as bênçãos pactuais continuam desde lá da criação em Gênesis, seguindo para Abraão, e agora também no presente momento de Êxodo. O que Moisés está explicando para a gente é o seguinte, olha só, você que está começando a ler o meu livro aqui de Êxodo, não perca de vista tudo aquilo que eu já escrevi em Gênesis. Todas as bênçãos e todo o pacto que já foi feito. Não perca de vista. A história é a mesma. A gente só está inaugurando uma nova seção da história. Deus continua preservando a semente da mulher para o cumprimento da sua promessa. Se a gente segue ainda no capítulo 1 de Êxodo, a gente vai ver no versículo 15 ao 22, a morte dos primogênitos. O rei do Egito se levanta contra o povo de Deus, não é? O que ele vai dizer? Ele vai dizer que eles começam a ficar com medo porque o povo de Deus, o povo de Israel começou a se multiplicar muito. E aí ele exige das parteiras de Israel, das parteiras hebreias, né, que elas matassem os primogênitos, jogassem no Nilo, para o jacaré comer. Ou seja, é a descendência da serpente tentando destruir a descendência da mulher. E aí, Deus preserva mais uma vez o seu povo, levantando um mediador. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, aqui ele está falando de Moisés, logo depois que nasceu, né? Tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Abram agora em Gênesis 6,14. Só um parênteses, tá, gente? Aqui, a irmã de Moisés não botou Moisés no rio e ele saiu andando, não, tá? Ela prendeu ele na beira do rio, no carriçal, onde tinha alguma vegetação,
onde ela sabia que a filha do rei do Egito normalmente tomava banho. Tá? Então, ele sempre ficou ali quietinho, preso, e por isso que ela ficou de longe olhando. Aquela cena linda de Moisés lá nas corredeiras e a filha... Isso não existiu não, tá, gente? Foi lá, botou, deixou ali quietinho, ficou... Ela não é doido botar a criança ali, quase morreu para salvar a criança e de repente joga na corredeira. Isso não existe. Então, assim, só para a gente desmistificar que é EBD infantil. E agora a gente já resolveu esse ponto aí da nossa cultura evangélica, tá bom? Sempre teve ele quietinho, paradinho ali, tá bom? Então, ó, vou ler de novo. Ela tinha colocado ele num cesto de junco, calafetou com betume e piche e deixou ali na beira do rio. Gênesis 6,14, quando Deus fala para Noé fazer uma arca. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume, por dentro e por fora. A nossa tradução faz a gente perder um brilhantismo desse texto. Porque a palavra arca na Bíblia só aparece 2 vezes no Antigo Testamento e é justamente nos 2 textos que a gente leu. Se a gente fosse ler Êxodo corretamente, a gente leria o seguinte: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou uma arca de junco e calafetou com betume e piche. É exatamente as palavras que Deus colocou para Noé fazer a arca. Lembra que a gente viu que a aliança de Noé é a aliança da preservação? O que Moisés está falando é o seguinte: olha Deus preservando de novo o seu povo, elevando um mediador, elevando alguém por quem ele vai salvar o povo, pela sua graça, como ele fez com Noé. Olha Deus fazendo de novo. É isso que o texto bíblico está ensinando para a gente. É uma única história. É uma única história. E o povo sempre esteve ligado a Deus através da aliança desde Abraão. Êxodo 2, 23 a 25. Vamos lá. Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Qual foi o motivo da libertação do Egito? Foi a compaixão de Deus com o sofrimento do povo? Foi isso que moveu o coração de Deus para libertar o povo? Sim ou não? O que foi? Foi o cumprimento da promessa. Deus se compadece do seu povo, Deus age com misericórdia, porque é o povo da aliança. Entendeu? Não porque o coração de Deus é molinho e ele não aguenta ver as pessoas sofrerem. Desculpa, gente, mas essa é a verdade. Se Deus tem misericórdia da gente, como igreja, é porque nós somos povo da aliança. Isso é tão importante, a gente entender isso, por mais duro que seja. Caso contrário, a gente vai ter uma relação com Deus de troca e até de exigência. Não, mas Deus é bom, Ele tem que se compadecer da minha situação. Ele tem que ter misericórdia de mim. Como é que Deus, sendo Deus, pode me deixar passar pelo que eu estou passando? Olha só a inversão de valores. E a gente começa a achar que Deus não tem o direito de deixar a gente sofrer. Que Deus tem a obrigação de ter compaixão do nosso sofrimento. A gente está colocando um atributo de Deus, que é o amor dele, a misericórdia, a compaixão, acima dos outros atributos, que é a justiça, que é a santidade e a fidelidade à palavra dele. Entendeu? Isso também é idolatria. Quando a gente adora só uma parte de Deus e não o todo de Deus. O que o texto bíblico está dizendo, sim, Deus é um Deus de misericórdia. Ele é tardio em irar-se, mas ele faz isso diretamente por aqueles com quem ele tem aliança, com quem ele tem compromisso. Por quê? Porque o compromisso universal, o compromisso geral, já foi quebrado no Éden. Ele já não tem mais obrigação com a humanidade. Agora ele tem obrigação com quem ele quiser.
E não é isso que ele fala para Moisés depois? Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque agora é pela graça. É pela graça, queridos. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Deus não tem obrigação de responder a dor e o sofrimento de ninguém. É 100% pela graça. O nosso sofrimento, as dificuldades da nossa vida são fruto de um mundo pecaminoso. São fruto do nosso pecado. E tudo que Deus faz em direção ao seu povo é pela graça, é pela obrigação que Ele se colocou. É sobre os termos que Ele se colocou abaixo, porque Ele quis, porque Deus é amoroso. Quando a gente entender isso, a gente vai alcançar, vai dar um passinho a mais na nossa maturidade cristã, no nosso relacionamento com Deus, na nossa confiança em Deus e na nossa reação aos sofrimentos da nossa própria vida. Porque a gente vai ver o todo da história. Mas Deus sempre esteve ligado ao seu povo através da aliança. Não pode haver descontinuidade numa aliança que nunca foi rompida. O que Moisés está nos ensinando em cada capítulo de Gênesis e Êxodo, principalmente agora em Êxodo, é que é o seguinte: tudo que vocês vão ler agora, a partir daqui, é por causa dessas alianças. Então a gente tem a distinção da aliança mosaica, a lei propriamente dita. Eu vou entrar mais na lei, como eu falei, na segunda aula. Eu estou falando aqui só do contexto. Mas a lei é a expressão formal e externa da vontade de Deus e da graça de Deus para o seu povo. Ela é tão importante que ela foi escrita pelo próprio Senhor. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Deuteronômio 10:4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, porque Moisés ficou bolado e quebrou as tábuas. Lembra? Ele olhou o baú, pá! E aí Deus foi lá e escreveu outra. Os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor me deu a mim. O Senhor escreveu nas tábuas. Moisés lavrou a pedra, cortou direitinho, poliu, entregou para Deus e Deus com o seu dedo escreveu na tábua. As outras leis de Levítico foi Moisés que escreveu. Deus ia falando e Moisés ia escrevendo. Mas os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus na pedra. Isso está mostrando o seguinte: Moisés, isso é muito sério, isso vem direto de mim. E é eterno, isso não vai mudar. Isso é muito sério, é por isso que a gente continua guardando os 10 mandamentos. Você vê que há uma separação entre a lei escrita por Deus na pedra e a lei escrita por Moisés revelada a Deus. A lei escrita por Moisés revelada a Deus no monte era para aquele povo naquele momento. Mas a lei escrita por Deus na pedra era para todo o povo da aliança ao longo de toda a história e continua sendo verdade para a gente. Então, a graça vai ser revelada justamente em Deus, de maneira soberana, escrevendo a lei e escrevendo os termos agora pelos quais aquele povo no deserto iria testificar, iria testemunhar que ele é povo da aliança. Foi Deus quem retirou o povo do Egito. É Deus quem coloca, quem dá os mandamentos, quem dá a lei. Isso tudo é demonstração de soberania. Êxodo 19, 3 e 4. Agora a gente vai terminar aqui nesses versículos de Êxodo 3 a 6, para a gente ver exatamente como que a graça se revela aqui nesse texto. Êxodo 3, 19, 3 e 4. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como eu vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. O que Deus está falando aqui são 3 coisas importantes. Primeiro,
Ele é o Deus que executa a justiça nos termos dele. Olhem o que eu fiz com os egípcios. Olhem o que eu faço com aqueles que não estão na minha aliança. Com aqueles que eu não devo misericórdia. Com aqueles que eu não firmei pacto. Presta atenção, porque vocês não vão ser como esses. Então Deus está chamando a atenção do povo para o seu juízo, para a sua justiça. Do tipo, não se engrandeçam. Olhem o que eu fiz com os egípcios. Eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus de misericórdia, mas eu sou um Deus de justiça. E aí depois, agora olha como eu vos levei sobre asas de águia. E aí o que é isso? A águia, talvez vocês já tenham ouvido isso, mas é bom explicar de novo. Agora é meio que Animal Planet. A águia faz o ninho dela em penhasco, um lugar muito alto para alguns predadores não alcançarem. Como que o bebê águia, o filhotinho águia, aprende a voar? Chega uma hora que ele se joga do ninho. E a mãe águia acompanha ele num rasante e ele fica lá desesperado, é na marra mesmo. Não é geração Nutella não, hoje em dia isso é traumático. Mas não tem isso aí com a mamãe águia não. Ela mergulha com o filhotinho. E quando está numa altura assim, que ela entende que é adequada, ela pega ele por baixo com a asa e sobe de novo. A envergadura de uma águia passa de 1 metro. Então ela consegue captar e sobe e leva como asas de águia. Até o ninho, vai lá moleque, se joga de novo, tenta de novo. Uma hora ele aprende. É isso que Deus faz. A gente está em queda livre. A gente se jogou do ninho. E o que Deus está falando aqui, cara, eu te peguei como asa de águia. Eu te peguei como aquela mãe que vai te salvar, vai te levantar, porque senão você morre. Porque você se jogou. E eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias até você aprender a voar. Porque sou eu que sustento a minha aliança. É isso que Deus está falando aqui. E no final ele coloca, e vos cheguei a mim. Ou seja, Deus demonstra a sua justiça, Deus demonstra a sua restauração e Ele atrai a gente para a sua adoração. O que Moisés pedia para o faraó? Olha só, liberta o meu povo, deixa o meu povo ir para me servir no deserto. Então, não é só para libertar da escravidão. Estamos livres da escravidão. É para servir. Deus liberta com uma finalidade, Deus liberta com um propósito de servi-lo, de adorá-lo. É para isso que Ele nos libertou do pecado. Ele não nos libertou para uma vida de libertinagem, para a gente fazer o que a gente quer da nossa vida. Não, Ele libertou disso, para que a gente possa servi-lo. E é justamente isso que Deus está trabalhando no povo, está ensinando para ele através da lei. Agora, tudo isso que eu vou dizer para vocês, agora os termos desse relacionamento e dessa aliança vão marcar exatamente isso, que eu sou justo e eu executo justiça, que sou eu quem restauro você. Eu sou o braço forte nessa relação. E por último, eu te atraio, eu te resgato para que você me sirva. Esse é o objetivo da lei. E aí a gente vê então que a lei é o grande objetivo da aliança. A lei não é o meio da aliança. O povo não ia obedecer à lei, não ia guardar a lei para receber algo, para ser abençoado. A lei é a finalidade da aliança. A lei é o grande elemento da aliança. Por que Deus resgatou eles do Egito? Por que Deus os restaurou? Por que Deus lhes atraiu para que lhes servissem? Para que eles pudessem receber a lei. E agora, recebendo a lei, eles possam viver como povo de Deus. Aí sim a gente chega no versículo 5 e 6 de Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança,
sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Toda aliança tem as suas instruções. Aqui, Deus, através da lei, instrui o seu povo a como andar nela. E a gente viu isso em outras alianças, que as exigências, os termos do pacto, são também o meio de bênção. A gente não viu isso na aliança da criação? Deus os abençoou dizendo, portanto, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai, dominai. Isso é obrigação deles, mas é meio de bênção. Olha, você pode comer de todas as árvores, só não come da árvore do bem e do mal. Você tem a bênção da fartura, e você tem a bênção da santidade, da preservação, quando você deixa de comer. A obrigação da lei é peso para aqueles que são contra a lei, para aqueles que são incapazes de ver graça na lei, para aqueles que são incapazes de ver bênção na lei. É exatamente isso que a cultura faz hoje. Vem cá, você é crente, você vai casar cedo, vai ser fiel, você vai declarar seu imposto, vai ficar pedindo nota fiscal de tudo. Você é adolescente, vai ter relação só depois de casar? Que isso, cara? Está perdendo sua vida, está desperdiçando. Claro, para quem está morto, para quem é inimigo de Deus, a lei é peso. Mas para a gente é graça, é libertação. Porque a gente não é mais escravo da nossa sexualidade. A gente não é escravo mais da nossa conta bancária. A gente não é mais escravo daquilo que a gente tem, daquilo que as pessoas pensam da gente. A gente foi liberto disso tudo. É graça. A lei libertou a gente. Mas realmente, para quem está debaixo da lei, para quem está devendo, para quem não foi alcançado pela graça, realmente a lei é a pior coisa que pode acontecer para ele. Mas ele já é escravo sem perceber. A lei não vem para escravizar, a lei vem para libertar. É por isso que Jesus fala, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Ele não veio para libertar a gente, libertar os cativos de Israel. Como que ele faz isso? Cumprindo a lei. Porque a lei é palavra de graça, é palavra de libertação para a gente. E essa é a mesma relação que a gente tem com os mandamentos de Cristo. É porque nós somos salvos que nós amamos a Cristo. E é porque nós amamos a Cristo que nós obedecemos os mandamentos. Não é isso que ele fala? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei nele. O que Jesus não ensinou? Olha, guarda a lei, mostra que você me ama, aí que Deus Pai vai te amar? Claro que não. Aquele que ama Cristo e guarda a lei vai perceber o amor de Deus por ele. Não é que Deus só vai amar em resposta a guardar os mandamentos de Cristo. É que quando a gente guarda o mandamento de Cristo, a gente é liberto do pecado, a gente abre os nossos olhos para uma realidade que está além da nossa vista natural, que é a realidade que Deus nos ama. Perfeito. Então, assim, Deus vai no joelho, sem dúvida. Perfeito, Marcos. O que você colocou aqui faz muito sentido, é muito importante, porque essa aplicação da verdade da lei, né, dos 10 mandamentos, que é algo bom, que é algo libertador para o ser humano, é visto nessa bênção no versículo 6, quando ele coloca: vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Nação santa é nação separada por Deus. Mas o que é um reino de sacerdote? O que são os sacerdotes?
Os que pregam a palavra são aqueles que realmente são os mediadores entre o povo e Deus. E, de fato, hoje em dia, nós que pregamos a palavra. Reino de sacerdotes abençoa as nações ao seu redor, pregando a lei, pregando a palavra. Então, a grande mensagem que a gente tem é que a lei de Moisés, a aliança com Moisés, vai formar a identidade do povo ao redor do caráter de Deus, através dos mandamentos e através da lei. É assim que ele forma o seu povo. É assim que ele nos forma. A gente que estava perdido no mundo, a gente que estava largado às nossas próprias convicções, às nossas próprias paixões, agora a gente faz parte de um reino. E eu termino com o apóstolo Pedro, e aí, por favor, abram suas Bíblias lá no finalzinho, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Aqui Pedro resgata essa linguagem de aliança pactual para falar da igreja. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Bem, pessoal, essa é a bênção da aliança, de que a gente é formado povo de Deus pela graça, de que é a misericórdia de Deus que nos dá identidade, que nos dá compromisso com Ele, que nos dá unidade numa realidade muito maior, num povo muito maior. Essa é a bênção do Senhor, essa é a grande bênção do Senhor para nós. E o povo de Deus começa a entender isso de forma mais prática, de forma mais acessível, quando Ele revela a sua lei. E por isso que a lei é uma continuidade da aliança, e por isso que a lei é a grande manifestação de graça nesse momento na aliança de Moisés. Dúvidas? Não? Terminamos? Então, beleza. Eu explico do progressivo ali no corredor, mais fácil, senão a gente desanda. Então, queridos, vamos orar para a gente encerrar o nosso momento. Pode ficar sentado mesmo, está tranquilo. Senhor, obrigado, Pai, porque somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado, o Senhor nos restaura, o Senhor nos guarda, nos protege como aquela águia que o faz com seu filhote. O Senhor nos atrai com amor para a Tua presença, para servi-lo e adorá-lo. A gente quer fazer isso de coração, Pai. A gente quer fazer isso com sinceridade, com toda a nossa alma. Como a Tua palavra mesmo diz, que a promessa também da aliança ainda veremos, se assim o Senhor permitir, que o Senhor escreveria a Tua lei no nosso coração. O Senhor circundaria o nosso coração. Nós queremos exatamente isso. A gente quer o sinal da Tua aliança conosco no nosso coração, Pai. Que nós vivamos internamente e intensamente o relacionamento contigo, confiados de que o Senhor é justo, de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor é verdadeiro e fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Louvado seja o seu nome por Cristo Jesus, nosso verdadeiro mediador, aquele que fez cumprir todas essas coisas, aquele que nos deu acesso as bênçãos dessa aliança pelo seu sangue e pela sua ressurreição. Louvado seja o teu nome, porque hoje somos povo do Senhor. E assim mesmo que te rendemos graças e te adoramos. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso almoço. Te agradecemos pela tua provisão, pelo teu sustento, inclusive material. Tudo vem do Senhor, a terra é tua, como o Senhor mesmo
nos mostrou aqui hoje. E também pedimos que assim o Senhor nos traga de novo à noite para prestar culto devido ao Senhor, porque é isso que o Senhor espera daqueles que te amam e que te servem. Louvado seja o teu nome em Cristo Jesus. Amém.